Na campanha do Setembro Dourado. É o momento para a gente aprender a detectar e procurar ajuda no combate ao câncer infanto-juvenil. O assunto agora é de Gabriel Cavalini, que está em cima do lance. A Alessandra? A Alessandra. Mudou aqui, mas não mudaram a lauda. Eu não sabia que era a Alessandra, agora eu sei. Ale, é com você. Isso, Dudu, é comigo mesmo, só pra gente ter uma noção, o Espírito Santo registrou mais de 130 casos de câncer infanto-juvenil esse ano, o número é de janeiro a agosto, e aí a gente tem então setembro, um mês pra gente conscientizar a população sobre os sintomas, sobre como tratar, procurar um médico, e aí é o Setembro Dourado, então. Mas para falar um pouquinho mais sobre esse assunto com propriedade, eu vou conversar agora com a doutora Gláucia Perini, ela é médica oncologista pediatra, mestre em saúde do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Doutora, muito obrigada por conversar com a nossa equipe. Eu queria que a senhora começasse falando pra gente sobre os sintomas, o que os papais e as mamães devem ficar atentos às crianças. Eu tenho uma bebezinha aí de 1 ano e 3 meses, o que a gente faz? Aí é importante aquela consulta periódica, explica pra gente, orienta a gente. Bom dia pra senhora. Bom dia, obrigada pela oportunidade, né? Bom, os sinais, quando a gente fala em câncer infantil, nós estamos falando de vários tipos de doenças, sabe? Mas tem os mais frequentes, por exemplo, as leucemias e depois os tumores do sistema nervoso central e outros menos frequentes. Mas, assim, basicamente, quais são os sinais e sintomas que a gente chama de sinais e sintomas de alerta, né? Não é de diagnóstico, tá certo? Então, por exemplo, é uma palidez que vai se acentuando dia após dia, ela não vem sozinha, ela costuma vir associada com outras coisas, por exemplo, uma febre de origem obscura de mais de 7 dias de duração que não se descobre a causa, sangramento sem justificativa, né? Então, quando leva uma pancadinha fica roxo, ok, mas se não levou pancadinha, se não lembra, né, se teve algum trauma, isso é um sinal de alerta, né? Aquelas dores de cabeça, principalmente pela manhã, podem vir acompanhadas por vômitos, dores, né, dor em qualquer lugar do corpo. Então, são sinais e sintomas que você vê que são comuns às situações que são muito mais frequentes na pediatria. Qual é a recomendação? São sinais que são comuns, mas a duração deles, né, não é habitual. Então, ele vai se acentuando, vai se somando outros sinais e sintomas. A recomendação é o quê? Levar a criança para a atenção primária, para o médico, né, que vai ver o que está acontecendo com a criança. Geralmente, numa primeira consulta, o médico não tem condições de pensar numa doença de tamanha gravidade, às vezes é um sintoma muito inespecífico, né? Naquele momento ainda não tem indicação de se fazer algum exame. Então, a recomendação é que os pais voltem no médico. Não foi um erro, né, na primeira consulta, e sim porque realmente ele não tinha condições de pensar num diagnóstico desse. Então, assim, levar de volta a criança numa outra consulta, numa outra avaliação, em pronto-socorro, em PA, na forma que aquele paciente, aquela família tem acesso, né? Então, aquela febre persistente, aí eu volto ao médico, doutora, porque se ela dura mais de 3 dias é um sinal de alerta. Se dura mais de 7 dias que não se descobre a causa. Aquela história de levar a criança no médico, não, espera 3 dias, a criança está bem, está correndo, ok. Isso é o que acontece corriqueiramente na pediatria, né? A criança está com febre, espera, e aí vai no pediatra. É lógico que mesmo essa febre de origem obscura de mais de 7 dias de duração que não se descobre a causa, mesmo essa febre vai ter uma infecção como causa principal na maioria dos casos, né? Mas é um sinalzinho de alerta, que junto com outros sinais e sintomas, o médico vai então pedir os exames e vai, né, caminhar aí, né, para poder fechar o diagnóstico ou descartar. Muito obrigada por conversar com a nossa equipe, doutor. O tempo é curtinho, mas já orienta e já ajuda o pai e a mãe que a criança tem a primeira febre e a gente já fica como desesperado, Dudu. Tá certo, obrigado, Ale. Ao vivo no nosso Espírito Santo do Mar.